Boa noite, eu me chamo Gênica, meu RA é 110-5606. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito de assuntos relacionados à literatura. Até vou tirar esse óculos, eu acho que tá refletindo muito. Então, pessoal, estou iniciando novamente mais um estágio, modalidade de extensão, que é referente a literaturas, né? Então, o tema seria a literatura atualizada como fonte vivida. Como assim a literatura, né, atualizada como fonte vivida? O meu objetivo de trazer essa literatura, pessoal, é que a literatura por si só já se diz que é uma coisa antiga, certo? Sim, é uma coisa antiga, pelo fator de que aqui mesmo a própria literatura em si é uma coisa já, digamos assim, de muito tempo, né, que se tem na nossa história documentada, e ela conta a história de diversas questões da literatura, tanto literatura real como literatura, como é que vamos dizer, fictícia, de escritores famosos, brasileiros, autores, diversos assuntos, ideias, né? Então, por exemplo, assim, tratando nesse assunto como fonte vivida, hoje vamos fazer a primeira das 6, né? Esse é o título geral da literatura vivida, né? Então, aqui nós trataremos hoje sobre a introdução. O que é isso? Eu quero falar um pouco com vocês, principalmente da literatura em sala de aula, né? Assim como os alunos, no caso. Então, trazendo aqui uma explanação para vocês, que a literatura, ela tem um papel muito importante, né? Na formação dos indivíduos. Tá, mas aí vamos pensar assim, como assim a literatura na formação dos indivíduos? Ah, mas a literatura é trabalhada apenas no segundo grau, literatura, conteúdo, né? Sim, porém, o conteúdo de literatura, ele está já inserido desde a nossa infância, adolescência até a nossa fase adulta. E para quem continua estudando, quem continua graduando ou quem continua estudando, se aperfeiçoando, vai fazer de alguma forma uso na literatura, seja ela literatura didática, seja ela literatura, por exemplo, advogados utilizam da literatura, né? Porque as leis, ela também são registradas, são documentadas, né? E, querendo ou não, faz parte de uma leitura que vai contar diversas leis, enfim, a literatura ela está inserida no nosso meio. Eu como futura que quero me formar, quero dar aula, né? Eu observo muito que nos estágios extracurriculares em sala de aula que realizei antes da pandemia, consegui observar que os alunos, eles levam de certa forma, de maneira muito distante ainda, a nossa literatura brasileira. Conseguimos observar que de maneira indiferente e irreflexiva temos bastante dificuldades na inserção da literatura, né? Normalmente até nós mesmos, quando jovens ou quando criança que fomos, né? De alguma forma alguém trouxe para nós esse desafio, essa situação, ou que levou de alguma forma a leitura, né? Então, de alguma maneira na nossa vida a gente foi induzido, é a palavra certa, né? A praticar leitura, que de alguma forma nos conduziu à literatura, certo? Então, a questão ele auxilia, no caso, trazendo aqui um conteúdo um pouco mais teórico para vocês, por estimular a criatividade. Então, ele ajuda na imaginação, na criação, interpretação de histórias, da imaginação, seja elas histórias monólogas, vamos supor, que nem quando criança, por exemplo, uma criança já consegue criar uma história, por exemplo, um amigo invisível, né? Isso, lógico, tem até uma certa idade que isso pode ocorrer, certo? Mas é o que eu me refiro, é questão que nós nascemos com a criatividade
e essa criatividade através de histórias que são literaturas, né? Elas serão introduzidas na nossa vida. Eu particularmente me lembro de muitas histórias infantis, algumas bíblicas, né? As minhas irmãs não gostavam, eu gostava. Por exemplo, eu gostava muito da história, talvez alguém da minha idade lembre, ou que horas são, que eram os horários, que era o horário da manhã, de levantar, café e tal. E uma outra história que eu gostava muito de ouvir era de uma bola de sabão, que a criança entrava numa bola de sabão e ela saia voando. Então são histórias que eu lia, olhava aquele livro e através daquela figura ela conduzia a minha imaginação e eu acho que eu era muito pequena, 13, 5 anos, e eu me lembro de eu olhando esses livros e imaginando essas histórias, que oração. Outra história que eu me lembro quando eu era criança, que eu ouvia muito droga, dos ursos, né? Que vinha que o urso fazia mingau e deixava esfriando na janela enquanto isso saía. E daí enfim, aí a criança urso ia lá e comia. Então são histórias literárias que fizeram muita parte da minha parte infantil, né? Que eu considero de grande valia para minha vida. Então aqui além da criatividade, a imaginação que eu falei, né? E por auxiliar na construção de diversos conhecimentos. Então, de acordo com as leituras, é lógico que criança pequena, ela não vai conseguir, logicamente, ler. Ela não vai ter ainda o domínio das letras, né? Mas as figuras já fazem parte das suas interpretações. Elas vão ter uma compreensão, por exemplo, na inserção de grafias, desenhos, ilustrações, né, tirinhas. Para quem gosta, eu ainda gosto muito, né, de revistinhas. Acho que ainda é muito interessante, né? Então, assim, trazendo para nossa realidade, eu acho que a literatura ela vai sempre ser vivida, né? Então é nesse sentido que eu quero trazer a literatura, que nós achamos que a literatura só está em sala de aula, e não é verdade. Numa história que você conta para o teu filho, como que você nasceu, como é que foi a gravidez, são coisas literárias, são histórias que a gente passa explicando, né? Então, é por isso que é fundamental que o corpo docente das escolas reconheçam a relevância para o desenvolvimento. Às vezes nas escolas, eu mesma sei, né, quanto já estudante, que me formei em magistério, tenho essa formação, fazia muitos estágios voluntários e podia acompanhar mais de perto essa questão, porque as crianças elas recebem muito essa parte do ensino da língua portuguesa, muito desde pequeno, está muito inserido, né? Então, às vezes as escolas elas não conseguem, de certa forma, desenvolver como um todo, né? Até pela questão da desigualdade social. Então, eu queria falar então em relação também à sociedade, né? Porque nós fazemos parte de uma sociedade a qual nós estamos inseridos, e nessa questão de inserção, logicamente que nem todas as crianças vão ter acesso a uma educação adequada, né? Muitas vezes sem alimentação, a sua realidade é difícil, eles não conseguem nem ir para aula, mora longe da escola, enfim, tem diversos, né? Então, no caso, quando inserida a questão da importância da literatura, a literatura tem uma grande importância, né? Então, aqui, falando sobre a sociedade, ela tem um excelente significação quanto à importância do desenvolvimento dos alunos na prática, que permite a evolução das habilidades socioemocionais, né? Ou seja, aquele indivíduo mais tímido, por exemplo, com maior dificuldade de inserção através de leituras, escrita, diálogo, troca de experiências, né? Então, ela ajuda na questão socioemocional. Então,
nos desenvolve como seres plenos, nos traz maior, né, competências como ser humano num todo. Isso pensando no jovem, né, de sexta, sétima, oitava série, até mesmo inserido na língua portuguesa, que a literatura está diretamente, pessoal, incluído também na língua portuguesa. Contextos, artigos, qualquer coisa que você for dar para o teu aluno, né, até mesmo como troca de experiências entre os profissionais da área da educação, que quanto à formação também é muito importante. Nós teremos para toda uma vida de profissional da área sempre atuação conforme você necessitar, né? Então, além da criatividade, também o hábito da leitura, no caso, que a gente tem que incentivar. Mas só a literatura em si? Não, vivenciar essa literatura. Como faremos isso? Através de jogos didáticos, através de atividades, criatividade, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito válida é pegar um livro, fazer uma leitura. Lógico que os jovens de sexta, sétima, oitava, nonos anos, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, esses vão ter maior capacidade, até os de sétima, oitava, nono, né? Que são mais desenvolvidos na leitura, já conseguem, né, ler frases inteiras e tudo mais, para vivenciar esse livro, né? E após isso trazermos algumas histórias que tem através dos livros. Por exemplo, tem filmes já tratando diversos filmes. Existem, claro. Por exemplo, Harry Potter. Existe o livro. Uma grossura assim o livro. Logicamente que um aluno de sexta série, sétima, oitava, ele vai conseguir ler, mas não de forma tão significante. Mas poderia, por exemplo, trabalhar especificamente alguns locais desse livro, em forma de apostila, por exemplo, se é uma escola pública, fazer as leituras dos momentos mais interessantes e, após isso, assistir o filme literário, né? Da mesma forma como realizamos a modalidade de extensão, primeiro temos o estágio, né? Que nem aqui com as explanações, e após isso também assistiremos um filme para que possamos, de forma avaliativa, termos um pouco mais de enriquecimento. Então, temos de diversas maneiras as literaturas, não somente escrita, né? A internet, por exemplo, a internet é uma fonte vastíssima de situações literárias que podemos vivenciar, filmes, tirinhas, por exemplo, TikTok. Tem pessoas que contam histórias através do TikTok, histórias cotidianas hilárias que nós damos muita risada no TikTok. Então, através da modernização, logicamente que está modificando nós, pessoal, temos muito a necessidade do visual, né? Muito mais, lógico, que com a leitura, mas aquele visual pronto, né? Televisão, telefone, internet, tablet, né? Então, nós temos esse acesso que é pronto, que a gente só precisa raciocinar, não precisa ler. Então, o que eu quero trazer para vocês, a ideia aqui, nessa introdução, o que é? Utilizar de formas diversas o universo que temos hoje, né? Esse universo que nós temos hoje, que é rico, que é a internet, de maneira positiva, para que se tenha uma introdução dos conteúdos mais importantes para que os alunos se estimulem à leitura, né? E com isso desenvolvam a questão do senso em geral, né? Raciocínio lógico, criatividade, lúdico, enfim. Então, quando inserida desde cedo, que é importante, como eu falei de antes, esse indivíduo ele vai levar para toda a vida. Então, como falei, gravuras, desenhos, né? Tanto desenhos pintados como desenhos prontos, visuais, para que as crianças reconheçam, escolham, leiam, né? A literatura permite que esse indivíduo adquira o gosto pela leitura, porque o gosto pela leitura ele não vai vindo, pessoal, do dia para a noite, ele vai vir de prática, porque nós somos seres, como diria aquele autor que agora não me recordo, nós somos
A gente é uma lousa em branco e conforme a gente vai, né, explanando nossa vida, nós vamos enchendo de questões, né, e nós vamos criando uma pessoa qual queremos ser e através disso também entra a família, os pais, para que esse indivíduo também tenha incentivo para seguir essa jornada, né? Então eu também vejo que é muito importante a família dar suporte para esse jovem, para essa criança, esse futuro adulto, enfim, esse formador de opiniões, né, mente pensante, ao qual nós, futuros professores, estamos inseridos, né, que é para ampliação e formação. Também, no caso, a literatura permite a atividade presente no dia a dia dos estudantes, né, que é importante, trabalhar o processo pedagógico, então utilizando os recursos lúdicos, né? Como eu falei, a ludicidade, né, é necessária, a contação de histórias. Então, eu particularmente acompanho a formação da minha filha de pequena. A professora conta histórias, eu vejo que ela chega em casa, ela copia a professora contando, ela copia os trejeitos, o jeito que a professora gesticula, pega o livro. Então, logicamente, ela tem 4 anos, mas eu já observo que ela observa o comportamento dessa pessoa e a partir desse comportamento ela vai reproduzir, né? Isso vai também de acordo com os pais, com as histórias que nós, por exemplo, parar, ouvir essa criança, utilizar essa história dela, criar uma nova história. Músicas também, por que não? Porque a literatura também é música, também vai estar inserida para sempre na nossa vida, né? Sempre a gente vai cantar, sempre a gente vai ouvir a história da música, não adianta. Ela também, de certa forma, é literatura, inclusive tem músicas que viraram Chico Buarque, Gilberto Gil, um que eu li muito na minha escolaridade, que é o que? Renato Russo, né? Então, ele vai estar introduzido sim, em alguns livros da nossa língua portuguesa para retratar a nossa cultura, a nossa sociabilidade, a sociedade ao qual ela se reflete. Política, saúde, educação, política como política história contada, política como vivida, política como praticada, enfim, porque a política está em tudo, né? Então, então, dentro no contexto de sala de aula, pulando um pouquinho, né, como se trabalhar a literatura, além de ser uma maneira de os educadores direcionarem os alunos a se interessarem, né, o hábito da leitura, crianças e jovens praticam uma interpretação de texto, escrita e ampliação do vocabulário. Por exemplo, percebo muito nos dias de hoje que quando você pratica o vocabulário, tem pessoas que têm uma dificuldade grande em interpretação. Por exemplo, se você parar para ouvir uma pessoa, você vai perceber que ela repete diversas vezes as mesmas palavras. E nós, na língua portuguesa, nós temos palavras específicas para cada sentimento. Por exemplo, saudade só tem na língua portuguesa, certo? Na nossa linguagem, não portuguesa Portugal, portuguesa Brasil, né? Então, na nossa linguagem brasileira, nós temos essa facilidade da língua portuguesa de ter palavras específicas para cada sentimento, para cada visão. Por exemplo, nos Estados Unidos tem certas palavras que são utilizadas para diversas terminologias, né? E nós não, nós temos especificamente paixão, amor, saudade, né? Sentimentos variados. Então, acrescente literatura desde o início. Então, antigamente a gente sabe que o acesso aos livros eram para pessoas de, vamos dizer assim, de nível financeiro mais alto. Por quê? Porque o livro sempre foi um recurso muito caro, pessoal. As escolas, elas demoraram há muito tempo a introduzir, se a gente pegar a história mesmo da literatura, né, você vai ver que nem aqui, eu tenho um resumo um pouco que eu busquei na internet para fazer uma explanação para vocês, né, que reflete aqui a nossa realidade, né. O que é a nossa realidade aqui? Que a nossa literatura iniciou em 1500. Quando foi isso? A descoberta do Brasil, né? Vamos botar assim, a descoberta do Brasil, porque
o Brasil já era descoberto, né, pessoal? Já tinham pessoas morando, já tinham pessoas residindo aqui. Nós não podemos esquecer dos índios que já moravam aqui, já residiam e já tinham uma vida aqui, certo? Porém, para Portugal, né, que mais tarde passou a ser, né, enfim, toda aquela história do quinhentismo que nós conhecemos, né, que é um termo hoje mais utilizado para falar da descoberta do Brasil, que eu acho bem interessante, que ele enfatiza bem Pero Vaz e Caminha, João Pedro, enfim, toda essa questão da descoberta, né. Então, tem essa questão do Pero Vaz e Caminha que faz a descoberta, né, nas grandes navegações. Eles estavam atrás de locais para fazer províncias, e aí eles enxergaram a nossa terra e resolveram vir. Ficaram, né? Ficaram um tempão, 40 dias, enfim, navegando, e aí chegaram ao nosso país. Então, aí inicia nossa literatura, né? Que como que ela é falada, nossa literatura? Literalmente falada, ela é falada através das cartas, né? Que são contadas as histórias e as poesias fantasiadas, né? Que contam as belezas de acordo com quem enxergou nosso futuro hoje Brasil, né? Por causa do pau-brasil. E aí, por aí vai a história. Então, os jesuítas também foram muito responsáveis por o ensino, a introdução da língua portuguesa no Brasil. Falando um pouquinho sobre a história, né? Então, eu gosto também de tratar sobre isso. Então, como eu estou explanando tudo, então, sobre literatura no geral, que eu quero dizer, né? Então, a literatura em sociedade, a literatura na política, temos também na religião a literatura, temos livros, temos religiões, nós não podemos fugir disso, independente de idealismo, de fé, de credo, né? Sendo religioso, sendo católico, espírita, candomblessista, enfim, qual religião você pratica, logicamente que não entra na língua portuguesa, mas porém temos estudos literários em cima, por exemplo, a Bíblia, né, que inclusive foi trabalhada na época jesuítica, com a catequização, então ela é utilizada também como instrumento de literatura, e também podemos tratar os diversos assuntos que se relacionam dentro da literatura, né. Por exemplo, também aqui, vivenciando a nossa cultura brasileira, que hoje ela tem sido inserida, né, como foi a questão do quilombismo ali, do quilombo, questão da escravidão, porque nós moramos aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, nós temos uma colonização diferenciada, mas se nós pegarmos algumas capitais, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, é outra e completamente outra origem. Então, temos viva ainda a escravização, temos muito viva, e isso está enraizado na nossa literatura. Desde a nossa comunicação coloquial, né, diária, palavras diárias, eu particularmente utilizo certas palavras interiorescas, né, mais particularmente gauchescas, vamos dizer assim, né, para me direcionar as pessoas, até como forma mais direta, mais, como é que eu vou dizer, sendo não tão criterioso, né, mas sendo mais simples na colocação, porque se nós formos falar nosso português correto, as pessoas elas não estão adaptadas, né? Então entra aí a sociedade a qual estamos inseridos, né? Então é isso que eu quero dizer. Então nós temos que trabalhar em todas as questões culturais, questões sociais, né? Onde vivemos, no caso a sociedade, culturais, origens, né? Que daí, digamos, em Carazinho, em Carazinho fala a mesma linguagem. Não. Temos pessoas diferentes, temos pessoas estrangeiras, temos famílias de diversos lugares. Às vezes temos pessoas que eram da Bahia e vêm morar para o Rio Grande do Sul, têm filhos. Então, eles vão trazer essa cultura deles, né? Através do diálogo, da comunicação, das suas particularidades. E a gente tem que, através disso, aprender a lidar com essa diferença, né? Também temos a questão da literatura
para inserção, né, dos nossos alunos especiais, cegos, surdos, os que não falam, né, surdo, mudo. Então, temos diversas diversidades aos quais temos que nos tratar, temos que saber nos relacionar, né, para que se tenha uma condução mais positiva para dentro das escolas, né. Agora, o que eu quero trazer para vocês também, que é os próximos temas que trataremos, como aqui a introdução, né. Então, nós teremos enfrentamentos diante da pré e pós-pandemia, dentro dessa questão da literatura. Ainda estamos falando de pré e pós-pandemia, devido ao Omicron, né, que é a terceira, já é mais uma nova variante né, do nosso amigo lá, coronavírus. Ainda não saímos dessa, né, pessoal? Então, ainda estamos enfrentando uma pós-pandemia e ainda estamos inseridos nessa pandemia. Então, não vai ser tratada diretamente sobre pandemia, mas vai ser tratada a literatura nesse momento, pois todos os ensinamentos sofreram diferenciações, né? Então, aqui a literatura dinâmica, né? O que é isso? Essa vai ser a terceira aula, né? O que é a literatura dinâmica? É a literatura que pode ser vivenciada, pode ser viva. Por exemplo, a literatura culinária. Literatura culinária é uma vivência viva, né? É um estudo também. Tem pessoas que fazem faculdades de culinária, então também podemos considerar um exemplo aqui, né, da literatura dinâmica, diversos universos, né, que é isso que vamos tratar. Então, na quarta aula será literatura obrigatória, a batalha. O que é isso? Aqueles alunos que estão estudando as principais literaturas ao qual cai no Enem, né? Então, que estarão passando pelo vestibular para através das suas notas, serem avaliados e ter uma melhor inserção nos seus cursos, nas suas escolhas, né? Apesar de que eu considero, pessoal, que a segunda faculdade é a que realmente você atua, né? Nós fazemos parte de nós que estamos... Eu, particularmente, estou concluindo meu curso, falta somente os estágios e o TCC, né? Mas somos privilegiados porque fazemos parte de 10% da população que temos curso superior, mas mesmo assim vemos muitos casos de pessoas que estão cursando novamente outras faculdades e são mais bem-sucedidos porque muitas vezes as escolhas não são as que condizem para a vida toda, né? Então, aqui temos também a quinta aula, literatura poética. Por que trato desse assunto? Sou uma pessoa que sou muito apaixonada pela literatura poética, sempre gostei da interpretação, sempre gostei da magnitude, da poesia, dentro da poesia, se é que me entende. Então, dentro das escolas não vemos muito a introdução da poesia, são ricas, são bonitas, os sonetos, né, que fazem parte da poesia, as estrofes. Não digo que vou trabalhar portuguesamente, né? Não, digamos assim, não vou ensinar aqui nas aulas. Só vou falar sobre assunto, tratar diversos assuntos, como é que poderíamos utilizar em sala de aula. Então a ideia aqui é para ser vivida. O que é isso? Poder fazer com que esse ser humano goste, vamos supor que eu gosto muito de Luiz de Camões, né? Apesar de ser um autor português, gosto muito, ele é um literário que escreve poesias de maneira maravilhosa, né? Também tem poesias sombrias. Por exemplo, tem vários autores brasileiros que escreveram ao longo da sua literatura poesias e que ninguém sabe, né? Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis tem literatura de poesias, sonetos, estrofes, e são pouquíssimo conhecidas, só por pessoas que gostam, amantes da poesia. E então a última aula seria sobre diferentes faces da literatura e as conclusões gerais, né? Logicamente que todos que irão assistir até o final, né? Espero que você tenha conseguido assistir até o final esse vídeo para me ajudar e que você possa, de maneira positiva, opinar. Se quiser opinar de maneira construtiva também, de repente colocar alguma ideia positiva
alguma coisa que você não gostou, deixe seu comentário. Agradeço muito a todos pela atenção, né? Agradeço muito por ter estado comigo nesse momento. Me desculpe que eu tô gravando no meu quarto. Foi o local que eu pude fazer. Não ficou como eu gostaria, 100%, mas consegui explanar algumas coisas do que eu gostaria, né? E acrescentou muito para mim esse estudo sobre literatura. É um assunto que eu gosto. É um assunto que futuramente eu gostaria de atuar em sala de aula, dando literatura, que é uma coisa que eu tenho paixão, sempre tive, apesar de trabalhar muitos anos em farmácia, eu tenho esse lado da literatura que eu sempre gostei. Ah, mas eu vou te dar uma indicação de livro. Não, eu gosto de literatura mais antiga, né? A nossa literatura contemporânea. Se bem que é contemporânea, é quase tudo dos tempos de hoje, né? Mas eu tenho muita paixão por essa literatura mais antiga, né? Que eu acho que acrescenta muito essa literatura que vai na... que é exigido no Enem, também acho muito interessante, que é o, né, Machado de Assis, Iracema, né? Então há diversas escritas, Luís Camões, enfim, por exemplo, Pero Vaz e Caminha também tem poemas lindíssimos, né? As pessoas leem só a carta de Pero Vaz e Caminha, que é as descobertas do Brasil e tal, mas ele tem literaturas maravilhosas para ser lidas, né? Então a gente vê como uma fatia obrigatória, né? Como o Enem, por exemplo, ali é uma fatia obrigatória, mas não é, pessoal. Então é isso, são essas ideias que eu gostaria de explanar. Muito obrigada a todos e uma boa noite.